Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar você a criar do absoluto zero essa tela de login sensacional. A gente vai utilizar o Jetpack Compose e a linguagem Kotlin. Você que está procurando criar uma tela de login e está sem ideias, fica comigo até o final do vídeo que eu vou ensinar você a criar essa tela moderna de login. Você pode utilizar esse design, para um app de delivery, para um app de pizzaria. Nesse caso aqui, a gente está simulando a tela de login de um app de pizzaria, de entrega de comida. Então a gente tem aqui a nossa tela de login, temos aqui uma imagem bem interessante, onde mostra aqui uma pizza de calabresa. Nós temos aqui um fundo degradê, um fundo bem interessante, que combina muito bem com a nossa imagem. E a gente tem aqui o nosso texto. Seja bem-vindo, prepare-se para saborear pizzas incríveis com entrega rápida. Um título, e um subtítulo. E 2 botões, um para você fazer o cadastro, caso você ainda não tenha uma conta, e o outro para você fazer o login. É uma tela bem simples, porém muito moderna e muito bonita. Você vai aprender a criar nesse vídeo. Já deixa o like nesse vídeo para você ajudar o nosso trabalho e também ajudar a posicionar esse vídeo em mais pessoas que querem aprender a criar aplicativos, criar designs incríveis com Jetpack Compose, com Android Studio. Encontrem esse vídeo com mais facilidade. Então fica comigo aí até o final do vídeo para você aprender a fazer essa tela aqui. Bom, primeiro passo, você vai abrir o Android Studio e a gente vai criar um novo projeto. Vou vir aqui em New Project, eu vou criar um aplicativo para telefone e tablet. Eu vou utilizar aqui o template Empty Activity, para criar essa aplicação com o Jetpack Compose, com o que há de melhor no mercado. Vou clicar aqui em Next e aqui é o nome do meu aplicativo. Você pode colocar o nome que você quiser, app de delivery, app de pizzaria. Eu vou colocar aqui, por exemplo, app de pizzaria, porque a gente está simulando aqui, uma tela de login de um aplicativo de pizzaria. Aqui no package eu vou manter com.marcos app de pizzaria. Eu vou salvar o meu projeto dentro da pasta Android Studio Projects. E a API mínima aqui, API 24, Kotlin DSL. Vou clicar em Finish e aguardar o meu projeto ser carregado. Meu projeto acabou de ser carregado. A primeira coisa que a gente vai fazer, é remover esses códigos que vêm por padrão aqui na main activity, Então eu vou tirar esse tema padrão, junto com esse scaffold. Vou tirar tudo isso daqui, só vou manter o set content da minha main activity e eu vou tirar essas funções composable. Vou selecionar tudo, vou deletar, vou vir aqui nos imports e tirar esses imports que eu não estou utilizando mais. A gente vai ter basicamente uma tela, pessoal, que é a nossa tela de login. Podemos construir ela na nossa main activity ou podemos construir essa tela em um arquivo separado. Eu vou construir um arquivo separado para ficar mais organizado e você entender como organizar os arquivos. Mas a nossa atividade principal, a nossa atividade lançadora é a main activity. É a primeira atividade que vai ser iniciada. Mas a nossa tela não vai ficar aqui dentro, vai ficar em um arquivo separado. Então você vai vir aqui em app, vou vir aqui em Kotlin e Java, no pacote principal. E aqui dentro do nosso pacote eu vou clicar com o botão direito do mouse e eu vou criar aqui um novo pacote que eu vou chamar aqui de Views. É aqui que vai ficar todas as nossas telas. Você pode colocar tela de login, cadastro, listagem. São as visualizações da nossa aplicação. Vou pressionar o Enter e dentro de Views eu vou clicar com o botão direito e eu vou criar aqui um arquivo Kotlin, um file. Nesse caso eu vou chamar de login, vai ser a nossa tela de login. E aqui dentro eu vou configurar a minha tela de login através da nossa função composable. Vou criar aqui uma função chamada de login. E aqui na nossa main activity, dentro do set content, eu vou renderizar a minha função composable login que eu acabei de criar. Feito isso, ele vai bater aqui na main activity e vai executar tudo que está dentro de login. Podemos agora fechar a main activity. Vamos acessar aqui a imagem para entender como é que funciona esse aplicativo. Primeiro, nós precisamos definir todas as cores da nossa aplicação. Nós temos aqui 4 cores. A gente tem esse marrom mais claro, que é utilizado aqui como background no nosso fundo degradê. Nós temos esse cinza bem escuro, não é um preto, tá? É um cinza bem escuro. E nós temos aqui a cor laranja e a cor branca. Então é laranja
cinza escuro, branco e marrom. São 4 cores. Outra coisa que a gente vai precisar definir também é a imagem. A imagem, já a gente vai colocar dentro do projeto. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai acessar aqui, ó, UI Theme. Nós temos aqui o nosso arquivo de cores, né, que é o color.kt. E aqui dentro já tem várias cores criadas por default. Beleza, eu vou criar agora as cores que eu vou precisar utilizar. Eu vou criar aqui variáveis, né? Eu vou colocar tudo com letra maiúscula para ficar mais fácil, mas pode ser letra minúscula, letra maiúscula, tanto faz. A primeira cor que eu vou criar é um cinza bem escuro, que nesse caso eu vou chamar aqui de Gray 900. Esse 900 é a tonalidade da cor. Primeiro, eu preciso receber aqui uma classe de cor, né, que é o color do Compose UI Graphics. Tem que ser esse color aqui, beleza? Você vai abrir e fechar parêntese e aqui a gente vai colocar o hexadecimal. Mas antes de colocar o hexadecimal, eu preciso colocar aqui o 0xFF. Esse daqui é o primeiro código. E aqui na frente vai ficar o hexadecimal, que são 6 caracteres, né? São 6 letras ou 6 números. Nesse caso, a cor cinza escuro é bem simples de lembrar. Eu não precisei nem anotar porque de cabeça eu já sei qual que é 21, 21, 21. A gente vai ter esse tom de cinza aqui, ó. É 21, 21, 21. Você vai colocar aqui no final, ó, o mouse vai pressionar aqui o Ctrl mais o D. Ele vai criar mais uma variável aqui. E a próxima cor vai ser white. Nesse caso é branco. O branco também é muito fácil de lembrar. É 6 vezes a letra F. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basicamente é isso. Vamos ter uma cor branca aqui. Eu vou dar um Ctrl D. A próxima cor vai ser o marrom, que nesse caso eu vou chamar aqui de Brown 900. Vai ser um marrom mais escuro, na verdade. O hexadecimal dele é o 3, o E, o 2, o 7, o 2 e o 3. A gente vai ter esse tom de marrom. Eu vou dar um Ctrl D e o próximo é o nosso laranja. Então eu vou colocar aqui, ó, orange. Eu vou dar 2 cliques aqui, ó, ou um clique só nesse quadrado e eu vou pegar esse laranja aqui, ó, esse tom de laranja. Já temos laranja, marrom, temos o branco e temos o cinza. Legal. Aí o que você vai fazer? Você vai acessar na descrição do vídeo e você vai ter aí o link, né, do Google Drive com a imagem do projeto. Então você vai baixar a imagem do projeto, que nesse caso é a logo, né, da nossa pizzaria, do nosso app de delivery. A gente vai copiar essa imagem aqui, ó, vou dar um Ctrl C e jogar dentro do projeto. Então você vai acessar aqui, ó, res, e dentro de Drupal você vai dar um Ctrl V. Vai colar a logo, né, dentro de Drupal. Ok. Vou clicar aqui e a nossa imagem já está dentro do projeto. Bacana, já temos todas as cores aqui. Agora a gente vai começar criando aqui, né, a nossa tela de login. Primeiro a gente vai definir a estrutura, ou seja, a gente vai usar uma coluna, pessoal. Por quê? Porque todos os itens, né, eles estão um embaixo do outro. Primeiro a gente tem uma imagem, embaixo da imagem a gente tem um título, embaixo do título a gente tem aqui um subtítulo e depois a gente tem os botões. Beleza, aqui vai ter uma linha, né, porque os botões eles estão na horizontal, mas a nossa coluna principal, praticamente todos os itens estão na vertical. Então aqui dentro de login eu vou criar a minha estrutura dorsal, que é a minha coluna. Então eu vou passar aqui a função composable column, eu vou abrir e fechar parêntese, eu vou definir aqui um modifier. Modifier do Compose sempre é o do Compose UI, tá? Tem vários modifiers. É esse daqui, ó. E eu vou utilizar a função aqui, ó, fill max size, ou seja, eu vou pegar toda a largura da tela e toda a altura. Para que a gente consiga visualizar o que a gente está construindo em tempo real, o nosso layout, eu preciso de um preview, de uma pré-visualização. Então eu vou criar um preview aqui para minha tela de login. Eu vou colocar aqui a anotação preview do Compose. Aí eu preciso passar a anotação composable, né, porque é uma função visual. Essa função eu vou criar como privada e eu vou colocar aqui como login preview. E qual que é a função que eu quero pré-visualizar? É a nossa tela de login. Eu vou passar a tela de login aqui para dentro. Feito isso, eu vou vir aqui, ó, no split e a gente vai conseguir carregar a nossa tela de login. Vou dar um build refresh. Por enquanto não vai ter nada, né? Beleza, carregou, né? Por enquanto não tem nada aqui. Já conseguimos aumentar e diminuir o zoom. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai definir a cor de background. E repare que é uma cor de background personalizada. Nós temos aqui um fundo degradê, ou seja, nós temos duas cores aqui no nosso plano de fundo. O marrom e esse cinza mais escuro. Então, primeiro eu vou definir a cor de fundo aqui. Para definir a cor de fundo da coluna, eu vou fazer isso através do modifier. Aqui no modifier, eu vou ter aqui a função chamada de background.
A função background, se você colocar o mouse aqui, nós temos aqui o parâmetro color, né, que espera uma cor sólida, e o shape, para definir arredondamentos, enfim. Só que a gente não vai utilizar nenhum desses parâmetros aqui. Tem um parâmetro que fica oculto, que é o brush, para que a gente consiga definir aí várias cores como background. Esse parâmetro oculto, você vai colocar aqui, ó, brush, e já vai aparecer aqui, ó, parâmetro brush. E aqui o brush espera o quê, pessoal? Se eu colocar o mouse aqui, ó, o brush espera um brush. Então você vai colocar brush começando com letra maiúscula, ó, brush. É esse aqui, ó, brush do Compose UI Graphic. E através do brush, vou dar um ponto, eu vou conseguir acessar vários métodos que permitem que eu crie um degradê. Eu posso utilizar o linear gradiente, ou seja, um degradê linear. As cores vão ficar na vertical, que é o nosso caso. Nós podemos criar um sweep gradiente, um horizontal gradiente, que é um degradê na horizontal. As cores vão ficar um do lado da outra. Nesse caso, eu vou utilizar aqui um linear gradiente. As cores vão ficar na vertical. Vou pressionar o Enter aqui. E aqui no linear gradiente, nós temos vários parâmetros aqui. Mas o que interessa para nós aqui é o parâmetro colors. O parâmetro colors, ele espera o quê? Uma lista de cores. É importante você ver aqui os retornos, ó. Espera uma lista de cores. Eu vou passar aqui a função chamada de list_of e dentro dessa lista aqui eu vou passar cores, tá? Que nesse caso vão ser inteiros. Então eu vou passar as cores que eu criei. A primeira cor vai ser o cinza escuro. Então eu vou passar aqui, ó, a cor Gray 900, a cor que eu criei lá no arquivo de cores. Então a primeira cor aqui, bem no topo, vai ser o Gray 900. Depois vai ser o marrom, né? O marrom é a segunda cor aqui. Então eu vou pressionar o Enter, né? A segunda cor do degradê vai ser o nosso Brown. Você vai colocar aí, ó, tudo com letra maiúscula, Brown 900, a cor que a gente já definiu lá. A terceira cor vai ser de novo, ó, o Gray 900. E aí eu vou colocar o Gray 900 duas vezes. Não vai ser só uma vez não, porque ele vai colocar um pouco aqui, ó. Só que eu quero aumentar um pouquinho mais o Gray 900. Você pode colocar quantas vezes você quiser, tá? Você pode montar o efeito de degradê aí da forma que você quiser. Ó, eu coloquei mais uma vez, ele aumentou na parte inferior aqui, ó, o Gray 900. O degradê, ele vai ficar exatamente dessa forma aqui, ó, que é como tá aqui na imagem. Então o degradê, ele já tá pronto. Uma outra coisa que eu quero fazer é definir aqui o scroll view na página, né? Porque caso a página fique muito grande em telas menores, eu tenho que ter uma barra de rolagem. Então nunca podemos esquecer de fazer isso. Então aqui no final do background, eu vou colocar aqui, né, um scroll view através da função vertical scroll. E aqui eu vou passar o state, que é o remember scroll state. Fazendo isso, temos já uma barra de rolagem. Legal. Dentro da coluna, a gente vai começar a colocar os componentes. O primeiro é a imagem. Então vai ter uma imagem bem aqui no topo, né? Para renderizar uma imagem, a gente vai colocar aqui o componente image, né? A função composable image. Imagens locais, podemos utilizar aqui o Painter. Então, através aqui do Painter Resource, a gente passa uma imagem local através do Drawable. É um inteiro, tá vendo? Então eu vou passar aqui o parâmetro ID e eu vou buscar essa imagem lá da pasta Drawable. Você vai colocar o R maiúsculo aí, a classe R, aí vai dar um erro, tá vendo? Eu preciso importar essa classe R. Você colocou o R aqui, coloca o mouse aqui em cima, clica aqui, ó, em Import. Presta bastante atenção, tem vários R's aqui, ó. Cada R representa funcionalidade completamente diferente aqui do Android. Nós temos aqui o R do Compose UI Graphics, o R do Foundation, o R do Layout. O R que a gente precisa utilizar é o do nosso projeto aqui, ó, com o .marcos app de pizzaria. Tá vendo aqui, ó? App de pizzaria.main. É esse R que a gente vai utilizar. Aí sim a gente consegue pegar as imagens e tudo mais. Então você vai clicar aqui, ó, nesse R. Importei esse R. Você pode ver, ele vai dar um import aqui, ó, com o .marks app de pizzaria.r. É esse R aqui, para você saber e você não errar. R ponto, quando eu dou um ponto aqui, eu consigo acessar todas as classes especiais do Android e também pacotes, pastas e tudo mais. Então eu vou conseguir acessar aqui, ó, a classe Drawable, nosso pacote lá Drawable. Eu vou acessar aqui, ó, Drawable ponto, e tá aqui as nossas imagens, ó, o logo lá. Eu já consigo acessar o logo. A imagem não aparece por quê? Porque a gente precisa colocar uma descrição para a imagem, que é o próximo parâmetro, que é o Content Description. Eu posso passar aqui uma descrição para essa imagem, ou eu posso colocar nulo, não quero colocar. Aí essa imagem ela vai aparecer. Legal, apareceu. Aí o que a gente vai fazer? Vai configurar mais ainda essa imagem. Então eu vou passar aqui um modifier do Compose, e eu vou definir aqui, pessoal, a largura dessa imagem
através do width, vai ter 400 de largura, né? 400 dps. Aí você importa esse dp aqui, vai ter 400 de largura e vai ter uma altura específica também. E nesse caso eu vou colocar aqui, ó, a função high, vai ter 420 dps de altura. Eu também vou definir aqui uma escala, né, um content scale para essa imagem. Eu vou colocar aqui, ó, content scale, ponto, e eu vou passar aqui o crop. Ele vai fazer, né, ele vai recortar essa imagem e vai expandir ela de novo. É assim mesmo que eu quero. E eu vou alinhar essa imagem no centro. Então a gente vai fazer o alinhamento aqui utilizando o alignment. Eu vou passar aqui o alignment.center. Aí ela vai ficar 100% centralizada. Parece que está no centro, né? De fato tá, mas dependendo da tela, pode não ficar no centro. Legal, já temos a imagem aqui. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é o nosso título, pessoal. Seja bem-vindo, prepare-se para saborear pizzas incríveis com entrega rápida. Só que repare que esse título aqui tem palavras que começam com a cor branca e tem outras palavras que estão na cor laranja. Como é que a gente vai fazer esse efeito aqui, cara? Então, a gente vai ter que trabalhar de uma forma diferente aqui no texto. Primeiro aqui eu vou colocar o meu componente de texto, vou passar aqui o texto, e eu não vou colocar simplesmente aqui um texto puro, porque se eu colocar um texto dessa forma aqui, se eu colocar a cor branca no texto, todas as palavras vão ser brancas. Não posso fazer dessa forma aqui. Eu vou ter que utilizar aqui uma anotação chamada de build annotated string. E dentro desse build annotated string, eu vou começar a personalizar o meu texto. Então, por exemplo, eu vou utilizar aqui, ó, a função, né, o método append. Eu vou adicionar o primeiro texto aqui. Qual que é o primeiro texto? Vamos lá. O primeiro texto que eu vou adicionar, presta bastante atenção, vai ser esse daqui, ó. Seja bem-vindo, prepare-se para saborear. Toda essa frase aqui, ó, até chegar nesse texto laranja aqui, que é o primeiro, né? Pizzas incríveis. Então, esse texto vai ser branco. Então, vou colocar ele já como primeiro aqui, ó. Seja bem-vindo, prepare-se para saborear. Legal. Para colocar a cor no texto, eu vou utilizar aqui o parâmetro color e eu vou passar o white. Já vou aumentar o tamanho da fonte, né? Font size vai ser 25 SP, vai dar 2 cliques aqui, ó, vou importar o SP, vou aumentar para 25. Esse texto aqui vai ter também, né, um negrito. Então, nesse caso, eu vou passar aqui, ó, o font weight, passando o font weight, ponto, e eu vou passar o bold, né? Vai ficar negrito aqui. E já vou ajustar também as margens, né, porque ele está muito colado aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar aqui o modifier do Compose, e eu vou falar que esse texto, né, ele vai pegar toda a largura da tela, e aí depois eu vou definir um padding, um espaçamento total, né, tanto no topo, na esquerda, na direita e na parte de baixo, de 20 dps. Então vai ter um padding, um espaçamento externo de 20, 20, 20 e 20. Aí ele vai dar esse espaçamento aqui. O texto padrão vai ser branco, só que o próximo texto não é branco. Ó, pizzas incríveis é laranja. Aí eu preciso personalizar essas duas palavras aqui. Então o que eu vou fazer? Dentro aqui do Build Annotated, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um estilo para esses dois textos. Eu vou passar aqui a função withStyle. O withStyle tem vários parâmetros aqui, eu não consigo ver, mas eu vou colocar aqui, ó, o parâmetro style, eu vou definir um estilo, que vai ser um span style. Essa classe aqui é do Kotlin, span style. Você vai abrir e fechar parêntese, e aqui no span style tem vários parâmetros. Eu posso definir a cor do texto, o tipo de fonte, negrito e por aí vai. Nesse caso eu quero trocar a cor do próximo texto. Eu vou passar aqui o parâmetro color. A cor do próximo texto vai ser laranja. Então já vou passar aqui o orange. Você vai clicar aqui no fechamento do withStyle, vai abrir e fechar chaves, e dentro do withStyle, que é o texto que eu quero estilizar com a cor laranja, eu vou adicionar aqui dentro, através do append, o novo texto, pessoal. Vou dar um espaço aqui, né, porque tem um espaço aqui, e eu vou colocar, ó, pizzas. O próximo texto aqui, ó, já vai ser laranja. Tá vendo? Por quê? Esse texto que eu estou personalizando, ele vai ser laranja. O que está fora do withStyle automaticamente vai ser branco. Então é basicamente isso. Aí o que acontece? Eu vou pular uma linha aqui, ó. A palavra incríveis vai ficar na próxima linha. Então eu vou dar um espaço aqui, ó. Eu vou colocar o /n, aí ele vai pular para a próxima linha. Aqui, exatamente aqui, não pode colocar espaço, tá? Você vai colocar exatamente aqui, ó, a palavra incríveis. Incríveis.
esse texto também vai ser laranja, ó. Vai pular uma linha e incríveis vai ficar aqui. Aí o próximo texto é branco, né? Ó, com entrega rápida. Aí o próximo texto vai ficar fora do if style. Então aqui embaixo, ó, eu vou adicionar mais um texto, append, e aqui eu vou colocar, ó, espaço, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, com entrega rápida. Aí o próximo texto vai ficar aqui. Então, para você fazer esse tipo de personalização, um texto de cada cor, você tem que estilizar esse texto de forma individual. Depois a gente vai ter aqui o subtítulo, que vai ser tudo branco, né? Então aqui o que eu posso fazer? Eu posso só copiar esse texto aqui, ó. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Aí aqui a cor vai ser branca, o tamanho da fonte não vai ser 25, vai ser 16, vai ser um texto bem menor, não vai ter negrito e não vai ter nenhum texto estilizado, né? Então aqui eu posso colocar o texto diretamente e vai ser exatamente esse texto aqui, ó, com um simples clique, vírgula, né? Sua pizza quentinha, né? Quentinha chega até você em minutos. Aí tem um ponto aqui, né? Tem. Aí aqui vai ter um espaçamento específico, não vai ser 20 dps assim de maneira geral, não. Vai ser 20 dps na esquerda, vírgula. O próximo vai ser no topo, né? Então 20 no topo, 20 na direita, né? E na parte de baixo vai ser 30. Então aqui vai ser 30. Por isso que eu tive que fazer dessa forma aqui, ó. Aqui vai ser 30. E aqui a gente vai ter os botões. Cadastre-se e fazer login. O primeiro botão, né? Ele é um botão que não tem cor e ele tem aqui uma borda branca, né? É um botão arredondado. A gente vai fazer esse botão agora. Então embaixo aqui do texto, a gente vai começar a configurar o botão. Só que o botão cadastre-se e o botão de login, eles estão um do lado do outro. Eles não podem estar dentro de uma coluna. Componentes que ficam um do lado do outro na horizontal precisam ficar dentro de uma linha e não coluna. Então aqui dentro da coluna eu já preciso criar uma row, uma linha. Então eu vou criar aqui uma row e eu vou precisar configurar essa row aqui. Vou passar o modifier do compose. Eu preciso falar para essa linha, né, que ela vai pegar toda a largura da tela. Então a linha vai pegar toda a largura. A altura não, tá? A altura vai crescer conforme os componentes lá dentro. E eu preciso especificar também, já vou especificar isso daqui a pouco. Eu vou colocar o botão aqui dentro primeiro. Então eu vou colocar dentro aqui um botão normal mesmo. Ele vai ter aqui o on-click dele. E aqui eu vou abrir e fechar chaves. Beleza. Esse botão, eu vou colocar um texto para ele. Então vai ter um texto aqui, ó. Eu vou colocar cadastre-se. Cadastre-se. Esse vai ser o primeiro. Eu vou configurar o texto do botão, né? A fonte vai ser 18SP. Aqui a gente vai dar um zoom aqui para a gente ver melhor. A gente vai colocar também um negrito, né? Font weight. Vou passar aqui o valor bold e eu vou passar uma cor para esse texto. Que nesse caso vai ser branco. Legal, já temos aqui toda a configuração. O botão, ele vai ter a mesma cor do fundo. Então ele não vai ter cor. Para deixar ele com a mesma cor do fundo aqui, ele precisa ser transparente. Então eu vou trocar a cor do botão através do parâmetro colors. Vou colocar uma vírgula aqui, vou passar o parâmetro colors. Para trocar a cor, vou colocar aqui button defaults. E através do button defaults eu vou utilizar aqui, né, colors, que é o button colors. O button colors vai ter vários parâmetros. E aí nesse caso eu vou trocar a cor através do container color. Eu vou passar uma cor aqui. Através do color, né, do UI graphic. Color ponto, eu vou utilizar aqui a cor transparente. Ou seja, esse botão não vai ter cor. Ele vai pegar a cor de fundo aqui, ó. Legal. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar uma borda nele, ó. Uma borda branca. Para colocar essa borda, eu tenho aqui no botão, né, o parâmetro chamado de border, que espera um border stroke. Então a gente vai passar aqui o parâmetro border. Aqui eu vou passar com letra maiúscula, tá, ó, border stroke, é essa classe aqui, ó. Essa função aqui, ó, border stroke. O border stroke, ele tem a largura da borda e a cor. Primeiro eu vou passar a largura da borda. Então eu vou passar aqui, ó, width, que é a largura. Eu vou colocar aqui, ó, 1 dp. Vai ter 1 dp de largura. Você pode colocar a largura que você quiser. E aí não vai aparecer porque essa borda precisa de uma cor, né? E aí eu vou passar a cor da borda, que vai ser branco.
Então a cor da borda vai ser branco e a largura da borda vai ser de 1 dp. Vai aparecer aqui, ó, tá vendo? Você pode aumentar ou diminuir. Legal. Esse daqui é o primeiro botão. Agora a gente vai criar o próximo botão, que é o botão de login. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou copiar esse botão, ó, ele fecha aqui, ó. Você tem que olhar sempre o fechamento, ó. Ele abre e fecha aqui, ó. Vou até pressionar o Enter, porque tá muito junto aqui, ó. Venho, dou um Ctrl C, dentro da linha, ó. A linha fecha aqui. O próximo botão é o botão de login, né? Fazer login. É exatamente esse botão aqui. Aí beleza, esse botão vai ficar grudado com esse daqui. A gente precisa jogar esse botão de login lá para o final e esse de cadastre-se vai ficar aqui. Para fazer isso, eu posso alinhar esses componentes que estão dentro da row, eu posso alinhar através da própria row. Então o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o parâmetro Horizontal Arrangement. Eu vou alinhar todos os componentes que estão dentro da linha na horizontal. Eu vou utilizar aqui, ó, arrangement.space-evelyn. Space Evelyn já vai colocar um espaçamento entre os botões, mas eu vou colocar Space Around. Colocando Space Around, ele vai de fato jogar lá para o canto, ó. O fazer login vai ficar bem no canto e o cadastre-se aqui. Já ficou bem alinhado. Agora sim, né? Eu consigo, de fato, fazer as modificações no botão de login. O botão de login, ele é laranja e ele tem um neon aqui, ó. Eu vou dar um clique para você ver. Ele tem um neon aqui embaixo dele. A gente vai fazer esse efeito de sombra aqui. Então aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar esse border, né? Porque a gente não vai utilizar. Esse botão vai ser laranja. Então eu vou colocar aqui orange. Ele já vai ser laranja. Fazer login. Tudo certo aqui, beleza. E vai ter um neon aqui. Para colocar esse neon, eu vou precisar do modifier. Então eu vou colocar aqui, ó, modifier do Compose. E eu vou utilizar aqui a função Shadow, que é sombra, tá? O Shadow tem vários parâmetros aqui. Elevation, Shape, Clip, Ambient Color, Spot Color. E aí eu preciso colocar uma elevação nessa sombra, que é o Elevation. Eu vou colocar aqui 16 dps. Quanto maior a elevação, maior vai ser a sombra aqui, tá? A gente vai ter uma sombra que não dá para ver, né? Ele tá pegando o valor padrão. A gente tem uma sombra de 16 dps. Agora eu vou colocar a cor nessa sombra. A cor dessa sombra eu posso colocar através do Spot Color. E a cor vai ser laranja. Então eu vou passar aqui Orange. Então agora vai ter uma sombra, né, com elevação de 16, laranja. Olha o efeito aqui, ó. Olha que bacana que ficou. E aí, né, eu só vou deixar essa sombra mais arredondada, porque ela está no formato mais retângulo. Para fazer isso, eu posso mudar, né, o formato através do Shape. Eu vou colocar aqui um Shape, eu vou colocar aqui como Circle Shape, né? Vai ficar um círculo, né, mais parecido com o que é o botão mesmo. Beleza, ficou um pouco mais arredondado. É exatamente isso que a gente quer fazer. Então essa daqui é a nossa tela de login, pessoal. A gente já terminou de criar. Eu vou fazer mais um ajuste aqui, tá? Na nossa coluna. Eu vou deixar todos os componentes aqui dentro centralizados na vertical e na horizontal. Eu vou garantir que eles realmente, né, vão ficar centralizados. Eu vou utilizar aqui o Vertical Arrangement, Arrangement.Center. Vou centralizar na vertical e vou centralizar na horizontal. Isso aqui é interessante para ficar bem responsivo, né? Então eu vou colocar aqui Alignment.Center Horizontally. Vou alinhar na horizontal. Agora sim vai ficar, de fato, tá, pessoal? Vai ficar bem interessante. Beleza, vamos ver como é que ficou? Aí eu posso testar aqui, eu tenho vários emuladores. Eu vou escolher aqui o Pixel 3. Vou clicar aqui para executar e vamos aguardar. Aí, pessoal, a gente acabou de fazer a instalação. Deixa eu minimizar isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar aqui o nosso layout. Você viu que não é muito código, né? Com o Jetpack Compose não é muito código. Olha que legal o nosso layout, ó. A imagem aqui da pizza, o título, né? Seja bem-vindo, prepare-se para saborear pizzas incríveis com entrega rápida. O subtítulo, né? Com um simples clique, sua pizza quentinha chega até você em minutos. Ficou exatamente como a gente tinha feito aqui, ó. Foi exatamente do jeito que a gente imaginou. O botão aqui de cadastre-se e o botão de fazer login, pessoal. E se você rotacionar a tela, ele fica bem responsivo, né? Ele vai ficar bem responsivo, né? Você pode melhorar ainda mais. Se você colocar em telas menores, telas maiores, vai ficar perfeito, né? Porque o Jetpack Compose, ele já é responsível por natureza. É muito raro você ter que fazer ajustes
de layout. É mais quando a tela é de fato muito grande, aí você às vezes quer personalizar. Eu falo assim, uma tela mais de tablet ali, o cara quer personalizar. Ou algo bem mais específico, mas ele já é responsivo, ele já vai se adequar a qualquer tamanho de tela, seja pequeno ou grande. E tá aí, ó, ficou bem interessante, um layout muito moderno, né? Fundo degradê, textos com diferentes cores, botão de login com neon, botão com borda, um design que chama atenção. Então você vê, dá para criar designs incríveis com Jetpack Compose escrevendo muito pouco. Ó, eu não escrevi muita coisa aqui. E olha o que eu consegui fazer, entendeu? E eu não vou precisar fazer praticamente quase mais nada além disso. Se eu quiser mexer em alguma coisa aqui, vai ser pouca coisa. Então, você percebe que o Jetpack Compose ele facilita a nossa vida no desenvolvimento Android. E aí, gostou desse vídeo? Deixa o seu like para ajudar o nosso trabalho. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você quiser se especializar na criação de aplicativos Android com o Jetpack Compose, eu tenho um treinamento completo que ensina você a criar aplicativos desde o zero até aplicativos mais avançados com técnicas mais avançadas, né? Com banco de dados, com requisição HTTP, com pagamentos. Então tem muito mais conteúdos aí que você pode aprender. Link na descrição caso você queira se especializar. É isso aí, pessoal. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima.